Hoje vamos contar a inspiradora história de Paulo César Carpegiani, um meia armador de estilo clássico, com dribles curtos e objetivos, bom poder de marcação e principalmente com um passe longo de altíssima precisão. Foi um ex-meio-campista que fez história atuando pelo Internacional e pelo Flamengo. Sua raça, disposição e amor às cores rubro-negras fizeram com que mais tarde, já na condição de treinador, Carpegiani se sagrasse campeão mundial pelo Flamengo. Foi titular do Brasil na Copa do Mundo de 1974, substituindo Clodoaldo. Paulo César Carpegiani atualmente tem residência fixa em Porto Alegre e é um técnico de futebol que aguarda nova oportunidade. Também é dono do Tempo RS, do Rio Grande do Sul, que revelou o zagueiro Naldo ex-Juventude e que foi para o Werder Bremen da Alemanha. A partir de agora, você vai percorrer pela trajetória dessa lenda do futebol brasileiro, considerado por mim e muitos admiradores como o melhor médio-volante da história do futebol do nosso país. E você, concorda ou não? Deixe sua opinião nos comentários. Dê um gostei e, se não é inscrito, aproveite e faça parte dessa comunidade. Infância e os primeiros passos no futebol. Paulo César Carpegiani nasceu dia 7 de fevereiro de 1949 na cidade de Erechim, Rio Grande do Sul. Sua vida na infância foi normal como a de todo garoto que é apaixonado por futebol. Aos 14 anos, começou jogando futebol de salão no Cruzada, time de adolescentes da região que foi campeão em competições estaduais. Próximo dos 17, atuou no Meca, que era o time de um empresário muito influente da cidade que acabou contratando Paulo César para trabalhar no escritório da fábrica de balas, chamada Pexim. No entanto, o futebol de salão sempre foi a sua maior vocação, mas isso não impedia de receber convites para mudar para o futebol de campo. O jovem refutava muito por entender que no campo havia uma imensa distância entre o jogador e a bola. Mas uma vez ou outra, incentivado por colegas, jogou em clubes de Erechim como o Atlântico e o Ipiranga, este último tendo realizado alguns treinamentos com os profissionais. Em 1968, quando foi prestar vestibular de engenharia, em Porto Alegre, aproveitou para fazer um teste no Internacional, recomendado por um zagueiro profissional do Atlante de Erechim, que chamava-se Garcia. O tempo passou e 2 dias antes de voltar à capital para estudar, um vizinho recebeu uma ligação de um senhor conhecido como Chiquinho, que dizia ser treinador dos juvenis do Grêmio. Ao findar a conversa com o preposto do tricolor gaúcho, ficou acertado que o jovem de Erechim seria recepcionado no aeroporto Salgado Filho para realizar uns testes no clube gremista. Animado com a possibilidade de ver seu filho jogar num grande time do Brasil, o seu pai, senhor Hermínio, juntamente com sua esposa Leda, seus irmãos e o próprio Paulinho, partiram para o encontro acomodados no Aero Willis, 1963 da família. No percurso de Erechim a Getúlio Vargas, a estrada era de terra, quando provavelmente uma pedra danificou o eixo do veículo. Depois de 40 quilômetros, a família parou numa das oficinas na cidade de Getúlio Vargas para fazer o reparo, que só ficou pronto 5 horas depois da saída. Devido ao imprevisto, na manhã seguinte, aproveitou e foi direto treinar no Internacional, sendo aprovado para jogar no quadro juvenil. Início de Carpegiani no Internacional. Em 1969, com apenas 6 meses jogando pelos juvenis, emergiu ao quadro profissional, realizando 2 jogos amistosos pelo Internacional que terminaram empatados em 0-0, contra equipes de menor expressão. Paulo atuou bem, no entanto, o treinador, pressionado pelos maus resultados, preferiu devolvê-lo à divisão juvenil. Revoltado com essa regressão, Carpegiani decidiu ir embora e abandonar o futebol. Desolado, voltou de Erechim e, completamente decepcionado com o futebol, decidiu ficar por lá tocando a vida, focando nos estudos com o objetivo de se tornar engenheiro. Todavia, um dirigente do Colorado foi atrás dele e o trouxe de volta para jogar pelos profissionais. Glórias e conquistas no Internacional. Ao lado do cerebral Paulo Roberto Falcão e do vigoroso Caçapava, formou no Internacional um trio de meio-campo que entrou para a história do futebol brasileiro. Enquanto era o marcador mais adiantado do triângulo durante o combate sem a bola, Paulo César ganhava a companhia do excepcional Falcão, quando os colorados partiam para cima. Assim,
Os craques arrebentaram defesas e acumularam vitórias célebres. Uma delas contra o Fluminense de Rivelino, na semifinal do Brasileirão de 1975. Falcão tentou na área para Paulo César, entrou, vai chutar, chutou! Gol do Internacional! Gol do Internacional! Vamos ser campeões do Brasil! Não importa onde seja a decisão! Ninguém mais ganha do Internacional em 75! O triunfo por 2-0 acabou ratificado por um belo gol de Carpegiani no Maracanã, se infiltrando na entrada da área, aplicando um drible da vaca no zagueiro e batendo por cima do goleiro Félix, a memória mais viva de seu protagonismo. Carpegiani participou de 7 dos 8 títulos do Campeonato Gaúcho, que o Inter faturou, de 1969 a 1976, e foi bicampeão brasileiro nos anos de 1975 e 1976. Consagração no Flamengo. Poucos marcaram história no Flamengo, como atleta e treinador, em um espaço tão curto de tempo como Paulo César Carpegiani. Em 1977 veio para o Flamengo, por uma quantia aproximada de quase 6 milhões de cruzeiros, e se tornou um gigante. Ao contrário do que pode-se imaginar, o time vivia um processo de formação. Nomes como Zico, Adílio e Tita começavam a aparecer timidamente, e coube a Carpegiani, que apesar de também jovem já acumular a experiência em um grande clube, o papel de assumir a liderança daquela equipe. O resultado é conhecido pela história. Carpegiani marcou seu nome nos anais rubro-negros. Além disso, também marcou adversários. Distribuiu o jogo, fez gols decisivos, como na final da Taça Guanabara, de 1979, quando o Flamengo venceu o Botafogo por 3-0. Quadrados aí no seu vídeo. Lindo lançamento, olha o segundo! Gol de Carpegiani para a equipe do Flamengo! Também provou que era um jogador de primeira linha, mas acima de tudo, vestiu faixas de campeão. Foram 3 campeonatos estaduais, 4 taças Guanabara, 2 troféus Ramon de Carranza, 1 troféu Palma de Maiorca e um campeonato brasileiro. 11 títulos em 5 anos, e a sua bela história com o Clube da Gávea poderia ter sido ainda mais marcante, dentro das 4 linhas, não fosse uma contusão no joelho que o obrigou a abreviar sua brilhante carreira. Carpegiani já havia feito uma operação no menisco, em 1975, assim, com apenas 31 anos de idade, pendurou as chuteiras, numa belíssima partida amistosa contra o Boca Juniors de Diego Maradona. Numa disputa ganha pelo Flamengo com 2 gols de Zico, o mais emocionante momento da noite foi registrado na saída de Carpegiani de campo, com o próprio Galinho à sua direita e Maradona à sua esquerda, 2 dos maiores jogadores de Brasil e Argentina. Foram os escudeiros dos últimos passos do brilhante Paulo César Carpegiani num campo de futebol. Pelo Flamengo, Carpegiani jogou 223 partidas e marcou 12 gols. Como treinador, comandou o time em 131 ocasiões. Carpegiani ameaçou bater 2 vezes. Bateu! Gol! Grande gol de Carpegiani para o Flamengo! Brilhante na seleção brasileira, suas boas atuações pelo time de Porto Alegre renderam passagens pela seleção brasileira. No ano de 1974, comandado por Zagallo, Carpegiani foi à Copa do Mundo em substituição ao volante Clodoaldo, que fora cortado, devido a uma grave contusão. O Brasil fez uma boa campanha, no entanto, foi eliminado pela antológica seleção da Holanda, apelidada de Laranja Mecânica, e acabamos ficando em 4º lugar naquele Mundial. Carreira de treinador. O ano de 1981 não parecia ser fácil para o Flamengo, pois uma notícia, em especial, abalou em muito a equipe da Gávea. A morte do brilhante técnico Cláudio Coutinho coube ao ex-meio-campista do Flamengo e do Internacional. A tarefa de, naquele ano aparentemente ruim, guiar os ex-companheiros à beira do gramado, em busca da então inédita Taça Libertadores e ainda do Campeonato Mundial. A cumplicidade entre Paulo César Carpegiani e o time do Flamengo fez com que aquela incontestável equipe galgasse degraus ainda mais altos,
O time de Zico, Adílio, Tita, Lico e os demais ídolos de sempre conquistou a Taça Libertadores sobre o Cobreloa e se habilitou à disputa do Campeonato Mundial. Antes de encerrar a sua primeira passagem pelo clube carioca, o vitorioso Paulo César ainda conquistou o Campeonato Brasileiro de 1982. Logo após, aceitou um convite milionário para treinar o Al Nassr. Voltou ao Brasil em 1986 para treinar o Náutico, onde foi campeão da Série B. Como treinador, Carpegiani também teve passagem destacada na seleção do Paraguai, durante a Copa de 1998, disputada na França. Depois, deu continuidade à carreira de técnico de futebol, comandando diversas equipes do país, como Corinthians, Vitória, Ponte Preta, Bahia e Coritiba. No início de 2018, foi contratado pelo Flamengo, assumindo a vaga deixada por Reinaldo Rueda. No entanto, Carpegiani acabou demitido em 29 de março de 2018, após o rubro-negro ser eliminado do Campeonato Carioca pelo Botafogo. Quer reviver as glórias do Mengão e do Colorado Gaúcho? Clique nos cartões para acessar a playlist exclusiva dos lendários ex-jogadores e se emocione.